também, evidentemente, desse seminário. Então, antes de tratar das resistências africanas na historiografia, eu gostaria de fazer 3 breves considerações preliminares. Tá? A primeira é sobre o substantivo feminino, tá? Resistência, que pode ser uma categoria de análise para o estudo da história, mas também um conceito da física. Tá? Em física, é bom talvez lembrar das nossas aulas do ensino médio, em física tem-se a força de resistência. E todo corpo em movimento, ele sofre essa ação de forças dissipativas, e por isso que a resistência pode também denominar um dispositivo que transforma uma energia em outra. Tá? Por exemplo, a energia elétrica em energia térmica. E, em termos mecânicos, a resistência designa essa capacidade de um corpo para resistir a uma força aplicada. Então, essas noções básicas do campo da física podem ajudar, no sentido metafórico, a percepção, né, que temos, ou para explicar o uso das resistências africanas como uma categoria de análise histórica. Tá? Então, a segunda consideração que eu gostaria de fazer é justamente sobre essas formas metafóricas que estão na origem da maioria dos vocábulos do jargão profissional, né, e que guardam uma certa imprecisão. O Sérgio Buarque de Holanda criticou essa tendência para uma historiografia cuja linguagem científica procura purgar, né, limpar o vocabulário, eliminando qualquer expressão ambígua, imprecisa ou suspeita de inexatidão. E é nesse sentido que o Sérgio Buarque de Holanda disse que não há vocábulo puro, ou seja, perfeitamente unívoco, petrificado e válido para todo sempre. Então, aquela introdução da Patrícia, eu gostaria agora de retomar, dessas críticas que se fazia ao termo de uma África passiva, né? E depois, então, se passou por uma historiografia de uma África que resiste, da resistência. Então, mas muitas vezes esse termo é um pouco impreciso, a gente deve repensar algumas questões, porque não há, como disse Sérgio Buarque de Holanda, um conceito válido para todo sempre. E, nesse sentido, então, eu retomo o risco de fazer da resistência africana uma palavra expurgada para balizar o fluxo dos acontecimentos na história da África sob domínio colonial. E a terceira consideração preliminar é relativa ao adjetivo plural, né? Resistências, e aqui o adjetivo plural, africanas. Bem, na historiografia, essas resistências africanas seriam aquelas forças que se opuseram à ação colonial no continente africano. Então, retoma aquela ideia da física, né? Uma ação e uma reação. Né? Então, havia a ação colonial e os africanos teriam, então, feito uma resistência, portanto, uma força de reação a essa ação colonial. Então, em termos metafóricos, o colonialismo seria, então, um corpo em movimento, em meio africano, e que sofreria a resistência nativa dessas forças dissipativas. Né? Então, o uso do adjetivo plural indica que essas resistências africanas foram múltiplas e variadas. E o atributo pode ainda indicar uma particularidade, ou seja, as resistências africanas, no plural, diferem de outras resistências nos demais continentes, né, à época dos impérios coloniais. Ou seja, resistências africanas. Então, o que significa que a resistência nas Américas ou na Ásia seriam diferentes? Né? O que esse adjetivo traz a essas resistências? Né? Resistências africanas. O que seria de diferente na África do que foi na Ásia ou nas Américas? Bem, volto agora de novo ao campo da física, né, para essa questão. A ação de forças dissipativas sobre um corpo em movimento pode fazê-lo, inclusive, parar, né, chegar a um estado de inércia. E a força de resistência teria, então, um efeito reativo a uma ação. E, no caso das resistências africanas, deve-se refutar qualquer predisposição para a ideia de uma África pré-colonial como inerte, né? Sem movimento e, por conseguinte, sem história. Tá? Então, vejam vocês que na historiografia havia uma
digamos, história dos impérios coloniais, em que achava que a África era inerte, sem história, sem movimento, né? E que somente com o colonialismo teria entrado, digamos assim, a história. E depois nós vamos ter uma historiografia, essa historiografia da resistência, e que vai mostrar, não, ela sempre resistiu, e por isso, como resistência, né, ou seja, resisto, logo existo. Né? Então, essa seria, digamos assim, uma historiografia anticolonial, digamos. Pois bem, por outro lado, pode-se dizer, e de novo em termos metafóricos, que a ação colonial, como qualquer força aplicada sobre um corpo em movimento, perde energia pela força de resistência. E como um dispositivo, a resistência pode transformar uma energia em outra. Então, vejam bem, isso é importante. Para alguns historiadores, assim que nem a resistência do chuveiro, né? Ou seja, passa da energia elétrica para a energia térmica, para alguns historiadores, o nacionalismo africano é uma decorrência dessa resistência africana. Tá? Então, essa chamada também primeiras formas de resistência, que depois vão redundar no nacionalismo africano. Então, esse dispositivo transforma um tipo de energia em outro. Está bem? Bom, agora eu peço então para Saturno, se possível, passar o segundo slide. Eu vou tratar dessa elasticidade do conceito, está bem? Então, essa elasticidade do conceito de resistências africanas. Então, na historiografia africana, essas resistências estão quase sempre relacionadas, como eu disse, à ação colonial. Porém, essa mesma categoria de análise pode servir para outras formas de reações a outras formas de dominação, a expansão muçulmana na África Setentrional, por exemplo, ou durante a expansão turco-otomana. E pergunto se podemos repertoriar essas resistências africanas num período anterior ao colonialismo, né? E se elas podem ou não ser um anacronismo, já que muitas dessas outras formas, digamos, de reações não eram percebidas pelas próprias mentes dos corpos que resistiam às várias formas de dominação na chamada África pré-colonial. Né? E para quem, então, esse atributo africano, né, era sem significado algum, né? Ou seja, resistência africana. Mas se a noção de africanidade ou de África não existia, por exemplo, no século XIII, como falar em resistências africanas se aquelas pessoas que resistiam no século XIII não se consideravam como africanas? Então, essa é uma pergunta. Bem, tem uma abordagem, a abordagem econômica do Samir Amin, que é um grande economista egípcio, já falecido, mas muito importante. Nos anos 70, mais precisamente 72, o Samir Amin fez um ensaio que é um dos primeiros, ou uma das primeiras tentativas de vincular algumas resistências na África Ocidental com os efeitos inusitados do período mercantilista. E no último quartel do século XVII, então vejam vocês, nesse período não era ainda chamada África colonial, o termo colonial não se aplica para a África desse período. Então, no último quartel do século XIX, nós temos um grupo de marabutos, né, que tentam organizar um movimento de resistência para acabar com o tráfico de escravos. Isto é, a exportação da força de trabalho. Mas vejam vocês, os marabutos, eles não visavam o fim da escravidão interna. O que eles estavam a tentar fazer é um movimento de resistência para que essa força de trabalho não fosse exportada. Né? Mas isso não significa que essa luta contra essa exportação da força de trabalho não implicasse ou a essa escravidão interna. Pois bem, isso o Samir Amin tratou no ensaio em 72. Então, essa guerra dos marabutos não serviu, digamos, para generalizações. O próprio Samir Amin teve o cuidado de não tratá-la como resistência africana. Tá? Então, passado 5 anos, né, um lustro do ensaio do economista franco-egípcio, né, tem um outro historiador, que é o franco-magrebino Marcel Benabou, que publica um livro sobre, olha só, sobre a resistência africana à romanização, lá no período romano do norte da África.
Tá? Então, o Marcel Benabou enfatiza resistências nativas, notadamente no plano cultural, linguístico e religioso. É um livro que saiu em 76, tá? Sobre, vejam vocês, então ele está alargando o conceito de resistências africanas para o norte da África no período romano. Tá? Então, nessa obra, o adjetivo plural africanas, né, resistências africanas, né, ao período da romanização, é uma denominação exógena aos grupos resistentes, porque esses grupos não se viam como africanos, e designa, então, mais um espaço geográfico que está dentro do que nós conhecemos como África. Pois bem, esse emprego do adjetivo para as resistências africanas, antes do século XIX, né, nem sempre é seguido de uma precisão para além de uma referência espacial, no caso, aquilo que acontece no continente africano. Bem, em relação às resistências africanas do período colonial, a historiografia é pródiga. Como disse a Patrícia, foi nesse período, digamos, mais que se estudou o colonialismo foi a partir da perspectiva das resistências africanas. E o Eliki Abokolo, ele diz o seguinte, que a dominação colonial teve por corolário a resistência. E eu pergunto, e aqui posso pedir para passar o próximo slide, que é a resistência dos boeres, né, contra os ingleses na África Austral, né, e pode fazer também parte do rol dessas resistências africanas, né, essa é uma pergunta que eu faço a vocês, ou seja, a guerra anglo-boer, por exemplo, né, ou seja, os boeres, essa resistência ao Império Inglês, a ofensiva britânica, é considerada também resistência africana, tá? Então, eu vou retomar a problemática das resistências africanas mais adiante. Cabe aqui atentar para o seguinte, ao limitar o seu marco temporal ao período da conquista e da dominação, né, do período então colonial, os estudos sobre as resistências africanas consideram, de modo geral, que essas resistências acabam juntamente com o colonialismo. E que Abokolo mesmo diz que o nacionalismo foi a última fase de uma longa tradição de resistência. Tá? Então, resta saber como denominar agora os inúmeros conflitos, protestos, greves e outras reações africanas do período pós-independência. Como referir-se àquelas formas de repúdio às políticas dos Estados nacionais pós-coloniais, por exemplo. As greves e as manifestações, eu peço agora então para passar o próximo slide, manifestações como, por exemplo, contra o governo de Kwame Nkrumah, em Gana. Aqui vocês têm, por exemplo, uma imagem quando houve o golpe militar em 66, e aqui é o derrube da estátua do grande, né, líder panafricanista e chefe de Estado de Gana, independente, Kwame Nkrumah. Nós temos também greves em 68, né, não em Paris, mas em Dakar, também contra Leopoldo Senghor. Né? Então, esse movimento de estudantes em Dakar, em 68, é também resistência, né, pós-colonial? Como podemos ver isso? Um próximo slide mostra uma outra cena de um protesto, um movimento. Aqui é o derrube da estátua do Jean Bedel Bokassa, na África Central. Então, quer dizer, de 79. Então, só para você ter uma ideia, a gente hoje fala, né, de derrubar estátuas e tudo mais, mas aqui são os africanos, né, da África Central a derrubar a estátua desse tirano, né, desse déspota que foi Jean Bedel Bokassa. Eu vou ter oportunidade de falar dele mais adiante. Então, o uso do conceito de resistências africanas para outros contextos, né, ou seja, pré ou pós-colonial, ao meu ver, a gente precisa testar a elasticidade desse conceito, se ele é possível, né, continuar a usar resistências africanas para períodos outros que não o colonial. Né? Então, essa testagem é importante para tentar validar essa elasticidade epistemológica do conceito. Né? Então, para além do entendimento das resistências africanas como forças nativas, dissipativas a uma ação estrangeira, no caso a colonial, cabe averiguar a pertinência do conceito a formas de reação africana, por exemplo, a presença competitiva de outros não europeus, né?
por exemplo, pode passar, por favor, mais um slide, temos o caso dos árabes. Né? Aqui vocês têm, né, duas caricaturas altamente xenófobas, né, dos anos 50, também dos anos 50, em função da presença da comunidade sírio-libanesa na África Ocidental. Então, a comunidade sírio-libanesa virou bode expiatório, muitas vezes. E aí vocês têm dois exemplos, mas podemos passar mais um outro exemplo rapidamente. Aqui eu trouxe para vocês, como eu trabalho com imagens, né, mas essas duas imagens, elas têm... Né, Silvio, desculpa te cortar, mas é um livro da minha geração, quando eu estava justamente fazendo mestrado, né, e pensando nessa questão, discutindo com o Daniel Arão, né, quanto que essa historiografia das resistências ela é pantanosa e é difícil. Um livro famoso dos anos 60, Os Árabes como Senhores de Escravos, né, que é produzido justamente como uma crítica, né, à participação de de setores das comunidades árabes no tráfico interno e no recrutamento de trabalhadores forçados, né, durante o colonialismo. Obrigada, só para falar isso, que é bem da nossa época isso. Eu que agradeço o adendo. Então, aqui nós temos duas imagens dessa xenofobia. A primeira é de 49, e vocês têm o ministro Costé Fleuret, na África Ocidental Francesa, e ele encontra vários comerciantes sírio-libaneses, e ele diz, mas o que eu estou fazendo no Líbano? Ele está em Dakar, na África Ocidental Francesa, mas ele tem a impressão de que está no Líbano, tanto que o comércio está na mão dessa comunidade sírio-libanesa. Essa é a mensagem, né, xenófoba, digamos, dessa caricatura. E a outra imagem, que é de 2013, é da visita do Barack Obama, quando ele vai ao Quênia, e encontra chineses lá. Né? Então, ele também pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí se dá conta que ele está na África, mas que encontra muito chinês. É claro que, né, tanto na África Oriental, mas hoje, em toda parte, a gente encontra muitos chineses em África. Eu lembro de uma vez que eu viajei de Johannesburg a Luanda, e o avião era completo de chineses, né? E não turistas, né? Eram trabalhadores, eles estavam indo para Luanda para trabalhar. As empresas contratam, as empresas que estão a reconstruir o centro em Luanda, são empresas chinesas, e trazem trabalhadores da China para ficar 2 anos. Né? Muitas vezes eles trocam, fazem rodízio dessa mão de obra. Uma próxima imagem também mostra... Aqui vocês estão vendo como também alguns caricaturistas contemporâneos se apropriam de caricaturas, né, sem dar a devida referência. Eu estou a dar a devida referência, mas eles não dão. Por favor, pode passar mais uma imagem. Aqui, mais uma vez, uma outra... E aqui veja, então, o imaginário colonial da época, né, final dos anos 40, a vaca leiteira é a África Ocidental Francesa, e vocês estão a ver ali o petit blanc, né, o colono branco, e o africano, sem ter direito a esse leite, e quem está, então, a ordenhar essa vaca leiteira é a figura estereotipada, né, uma caricatura do sírio-libanês. Então, a mesma ideia é reproduzida numa outra caricatura, essa recente, de 2012, é de um cartunista indiano, tá? E ali vocês têm a África como uma vaca leiteira, mas quem está a ordenhá-la é um chinês, né? Mostrando então que a riqueza da China está sendo, desculpem, a riqueza da África está sendo, né, retirada, ou que está sendo beneficiada, aqui, no caso, chineses. Bem, então, só para mostrar, mas pode passar mais uma, por favor. Exato, né? Aqui é do grande caricaturista sul-africano, Zapiro, mostrando exatamente, né, esse Chinese takeaway, mostrando o quanto, então, os negócios na África, né, os negócios chineses estão a render muito para os chineses. Então, eu pergunto,
essa resistência em relação aos indianos, em relação aos chineses, ou essa falta de resistência, né, como está sendo vista pela nova historiografia, né? Porque sempre a resistência é, digamos, contra os europeus, contra a ação colonial dos impérios coloniais, portanto, eu pergunto, e outras formas de conflitos, de tensões, né, como é que elas estão sendo trabalhadas, ou se esse conceito de resistência africana cabe para também esses pontos. Então, eu vou agora à problemática das resistências africanas. Poderia, então, pedir para passar mais um slide. Esse é um efeito gráfico a partir de uma famosa estátua, é uma famosa estátua do Beanzan, né, que foi um grande líder do Dahomey, o último rei do Dahomey, que foi visto pela historiografia, digamos, como, né, um dos heróis da resistência africana. Pois bem, essas resistências africanas à dominação colonial foram objeto de estudo de vários trabalhos acadêmicos a partir da segunda metade do século XX e algumas críticas ao conceito, né, eu pretendo agora aqui apresentar para vocês rapidamente. Então, eu gostaria de, pelo menos em termos metodológicos, enfocar, sobretudo, algumas obras da literatura africana. Então, eu vou expor aqui para vocês algumas ideias que eu tenho sobre as resistências africanas, ou como superar, talvez, esse conceito de resistências africanas, usando como exemplos a literatura africana. E isso eu faço, basicamente, inspirado no livro Cultura e Imperialismo, do Edward Said, né, que vai, de certa forma, tratar, de modo geral, dessa cultura imperial e a experiência histórica da resistência aos impérios coloniais. Então, a sua fina abordagem, né, de obras literárias metropolitanas do século XIX e XX demonstrou a importância desses romances, né, como referências, enfim, a essas experiências coloniais. Só que, claro, Eduardo Said trabalha basicamente com autores europeus, no caso, né, em cultura e imperialismo, mas eu vou recorrer a romances africanos, né, porque acredito que esses escritores, como disse o próprio Eduardo Said, estão profundamente ligados à história de suas sociedades, né, moldando e moldados por essa história e suas experiências sociais em diferentes graus. Tá? Então, eu adapto, digamos assim, a ideia de Eduardo Said para pensar alguns exemplos de o que seria essa resistência africana a partir da literatura. Mas antes, uma breve retrospectiva desse conceito, né? Elas foram, então, como já disse a Patrícia no início, essas resistências africanas foram objeto de uma grande produção historiográfica desde o final dos anos 60. O surgimento das resistências africanas na historiografia coincide, então, gente, com os processos de descolonização e de independências africanas. Porém, nós temos aqui já, em 2016, por exemplo, o próprio Frederick Cooper criticava a resistência, né, como um elemento chave do enredo, da narrativa contínua da história africana, né? Ou seja, por meio dela, os africanistas lograram construir uma África, claro, de forma original, com ênfase na sua dinâmica interna, né? Mas cabe ressaltar que os africanistas não procuraram desconstruir a África, né, como ocorreu, por exemplo, com os estudos subalternos em relação à Índia. Então, os historiadores indianos que vão discutir a Índia como uma invenção do Império, seja do Império Mongol ou depois do Império Britânico, isso parece que não aconteceu com os africanistas, né? Ou seja, não houve essa desconstrução do conceito de África, mas sim uma tentativa de ver uma unidade africana, uma agência africana, uma perspectiva africana, e a história geral da África foi fundamental nesse sentido. Então, ao tratar das resistências africanas à dominação colonial, os historiadores vão, na verdade, dar de presente, né, a essas jovens nações africanas um passado heróico, né, um passado de resistência. Então, dessa primeira geração de africanistas, nós temos o trabalho do Yves Persson, de 68, sobre o Samori Touré, que eu mostrei para vocês algumas imagens. Temos também o trabalho do Basil Davidson, também de 1968, e, no mesmo ano, do Terence Ranger, que contribui de forma extremamente
importante, né, se discutir aqui a qualidade desses trabalhos sobre a historiografia das resistências africanas. Então, o próprio Ranger trata dessa conexão entre movimentos de resistência primária, no início da colonização, e depois o nacionalismo de massas moderno, que se transforma, então, a partir de uma sequência, né, de uma perspectiva até linear. Então, essa resistência à dominação colonial serviu como dispositivo para a transformação das sociedades africanas. Tá? E nós vamos ter vários outros trabalhos, porém, Ronald Robinson analisou um outro aspecto dessa dinâmica interna africana, ou seja, a adesão de africanos ao imperialismo colonial. Eu acho que esse é um ponto, muitas vezes, que fica à sombra, né, um ponto que não se trata muito. A historiografia desse período deu muita ênfase à resistência, mas não deu tanta ênfase assim, com exceção, por exemplo, do trabalho do Ronald Robinson, à acomodação ou à cooptação, né? Ou seja, o quanto que alguns grupos africanos tiveram interesse na dominação colonial, inclusive se beneficiaram, de certa forma, com a dominação colonial, ou no seu cálculo racional, eles teriam mais benefícios numa adesão ao colonialismo. E isso aconteceu, e nós temos vários exemplos. Tá? Então, pode passar, por favor, um slide? Obrigado. Aí vocês têm, por exemplo, né, um chefe herreiro negociando com os alemães na atual Namíbia, na época, então, sudoeste africano, a colônia alemã. Né? Então, houve, sim, vários líderes que fizeram a resistência, mas outros que fizeram alianças. Né? E não podemos separar em dois campos, por isso que eu falo dessa história bifurcada, que ela é muito equivocada, essa história bifurcada. Né? Ou resistência, ou acomodação, ou resistência, ou aliança, ou adesão. O que nós vamos ver é que muitos líderes podem se aliar num momento com o colonialismo e depois romper, ou depois, inclusive, retornar. Então, nós temos aqui uma série de trajetórias. Essa história bifurcada, a gente tem que realmente repensar em muitos pontos. Então, apesar da resistência ao domínio colonial, os impérios contaram com a mediação nativa para impedir ou esmagar a resistência de outros nativos, como é o termo usado pelo Robinson. Né? Então, apesar da colaboração ser igualmente importante para compreender a complexidade do processo histórico da África sob domínio colonial, houve, né, ao meu ver, uma bifurcação no campo historiográfico, o que eu penso ser um problema para a historiografia. Então, o 7º volume da História Geral da África, eu posso pedir para Saturno passar mais um slide, é um exemplo de uma corrente historiográfica que tomou um curso numa só direção, como se a resistência e colaboração fossem caminhos paralelos. Né? E o 7º volume da coleção da Unesco seguiu o caminho aberto, esse da resistência. Então, o próprio diretor desse volume, né, o historiador Adu Boa, nesse volume, ele dedica 8 capítulos sobre as iniciativas e as resistências africanas. A maioria deles trata dessas resistências primárias, entre 1880 e 1914. Só que a suposta colaboração africana foi refutada, né, no volume 7º. Tá? E, no entanto, né, o próprio historiador ganaense admitiu eventuais alianças e cooperações euro-africanas. Só que não tem um capítulo só sobre essas alianças. Agora, sobre as resistências, tem mais de 8. Né? Então, além de sua refutação categórica da colaboração africana, o Adu Boa minimizou as situações históricas acerca dos africanos que exploraram outros africanos, né? Ou da própria escravidão do litoral, no caso do Daomé, mas também na ilha de Zanzibar. Essas são imagens de caçadores de escravos. Tá? Pode passar mais uma imagem, por favor, Saturno? Essa, né, na região da África Oriental, nós temos, então, aqui trabalhadores escravizados. Né? Pode passar mais uma, por favor? Aqui, novamente, né, trabalhadores escravizados, e vocês têm, inclusive, aqui a imagem de um ascari.
né? Um soldado, portanto, de origem africana, mas que está do lado, né, do Império Alemão, né? Trabalha para o Império Alemão, está bem? Então, são, digamos assim, pontos que muitas vezes essa história geral da África, ou quem trabalha com a resistência africana, ou ignora ou minimiza, né, esses pontos. O próprio Terence Ranger comenta que a resistência africana, né, havia se tornado um axioma para o nacionalismo africano, embora o historiador reconhecesse as críticas, né, já na época, quanto à possibilidade de estabelecer um elo entre resistência e nacionalismo. Tá? Temos outros exemplos aqui, mas em função do tempo, né, eu quero respeitar, tenho aqui 20 minutos, eu gostaria então de passar para... Aqui estão os 2 livros do Terence Ranger, que são muito importantes, né, onde trabalha tanto essa, digamos, resistência primária, como também depois esse nacionalismo africano. Tá? E eu vou, então, aqui rapidamente comentar agora, aqui o livro foi organizado, né, dos anos 70, 71, né, um livro muito importante sobre a escravidão nas Américas. Então, vejam vocês, a resistência agora nas diásporas africanas. Ao mesmo tempo, é interessante a época também, né, Patrícia? Ao mesmo tempo que estamos a trabalhar com a historiografia africana, a questão da resistência ao colonialismo, a historiografia da escravidão nas Américas também desenvolve esse termo, né, da resistência. Agora, não mais a resistência ao colonialismo, mas sim a resistência à escravidão, digamos assim. Né? Então, nós temos isso, é claro, nos Estados Unidos, esse é um livro fundamental para isso, né? Mas nós temos também no Brasil. Né? E só nessa parte, desculpe, não, a parte, Silvio, é que claro. Começam os nós, né? A gente tem toda uma historiografia que vê isso com relação aos processos africanos, e há uma outra historiografia, que é bem importante a gente sinalizar, que está trabalhando essas questões com relação à escravidão, os processos de escravidão nas Américas. E há um momento em que essas visões se entortam, elas se encontram, e aí a gente entra realmente numa confusão conceitual que a gente precisa tornar claro aqui, né? Quando se pensa em resistência à escravidão, está numa outra lógica historiográfica, discursiva, documental, do que é essa da historiografia das resistências africanas, que pega, sobretudo, os processos do final do século XIX até o final da Segunda Guerra. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção dos tempos. Isso, infelizmente, tem aparecido em diversas críticas que se fazem a obras, autores, perspectivas, muitas vezes nem se permitindo conhecer obras ou conhecer autores, porque já de cara esse trânsito confuso entre as interpretações desse conceito inviabilizam possibilidades de discussão. Né? Então, acho que isso é muito importante da gente estar colocando aqui, a importância dessa disciplina e dessa reflexão que a gente está fazendo. Obrigada, Silvio. Eu que agradeço o comentário. Então, vejam vocês, né, como bem disse a Patrícia, nós temos, então, claro, digamos, o termo resistências, tanto na historiografia africana como no caso das Américas, só que aqui a ação da resistência ela é diferente. Uma é a resistência contra a ação colonial, e aqui, nas Américas, é basicamente em relação à instituição escravidão que se desenvolve, e não somente em sistema colonial, ok? No caso do Brasil, no Brasil imperial, quer dizer, nós temos várias experiências nas Américas, uma delas é essa, do período colonial, mas mesmo depois da crise do antigo regime, digamos assim, ou da crise do sistema colonial, mesmo durante o Brasil Império, a escravidão se mantém. A escravidão, como instituição, é quase que o cimento do Império Brasileiro. Né? Então, o João Reis, né, nosso querido colega da Bahia, já em 79 tem um trabalho, um primeiro ensaio sobre a resistência escrava no Brasil. Tá? Então, veja você, já em 79, então, né, só que, é claro, é muito influenciado por Thompson, né, esses trabalhos. E depois, claro, nós temos toda uma historiografia marxista que vai abordar as rebeliões e as revoltas escravas, né, como a fuga e até mesmo o suicídio, né, como forma de resistência à escravidão. Então, nós temos Clóvis Moura,
enfim, tantos outros, o próprio Jacob Gorender. Então, um aporte que merece destaque foi, ao meu ver, nesse sentido, do próprio Stuart Schwartz, que trabalha não só com as sobrevivências dos escravizados, mas também leva em conta outras formas de resistência, inclusive como as de acomodação. Tá? Também na década de 80, novos estudos no Brasil vão tratar da resistência escrava no Brasil. Nós temos vários trabalhos, eu não vou conseguir aqui dar conta de toda essa produção que nós temos, né? Mas a resistência escrava, então, gente, como ela é considerada como uma força dissipativa da escravidão. Né? Vocês conhecem aquela expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, essa força dissipativa, ou seja, a escravidão, que no Brasil mais de 300 anos, enfim, mas o quanto que a resistência vai, então, acabando, ou minando, ou dissipando, né, essa força e a própria instituição, a escravidão. Né? Então, há um estudo, digamos, mais de longa duração, que permite mostrar o quanto que essas resistências foram importantes, né, no seu conjunto para, por fim, no final do século XIX, a instituição, a escravidão no Brasil. Então, pode passar, por favor. Exato, essa é uma imagem que muitos de vocês conhecem, do próprio, né, do Jean-Baptiste Debré. Então, algumas análises inovadoras, né, fizeram da resistência escrava mera sinonímia de luta, né, e não raro tornaram a resistência como o motor da história. Né? Então, isso nós vamos ver o quanto que essa emancipação teria sido fruto da resistência escrava, assim como a descolonização seria o desdobramento da resistência africana. Tá? Então, isso é muito interessante ver nessa historiografia. Mas, vejam só, não há um contínuo, acho que esse é um ponto importante hoje para a discussão, não há um contínuo, né, uma visão linear que possa fazer uma passagem da escravidão para a liberdade. Tá? Tampouco há uma linha reta entre império e Estado-nação. Tá? Então, as resistências, é claro, elas vão moldar impérios, como é o caso do Brasil, né? Mas o paradoxo reside nessa explicação da reprodução do sistema escravista por séculos, apesar dessa permanente e variada resistência africana, ou afro-brasileira, no caso do Brasil. Né? Então, na historiografia brasileira, essa perspectiva mostrou, inclusive nós temos, né, alguns trabalhos, como essa paz na senzala, né, ou seja, como esses arranjos familiares e de parentescos foram importantes não apenas para os escravizados, mas também para o próprio sistema escravista. Né? Eu refiro aqui ao trabalho do Manolo Florentino, Góes e tantos outros, o próprio Robert Slens também, que trabalha como uma alternativa ao modelo funcionalista e mostrando a importância dessas famílias escravas, né? Ou seja, esses arranjos familiares como foram também importantes. Então, essas contribuições sobre os binômios resistência e acomodação, ou no caso do João Reis e do Eduardo Silva, negociação e conflito, né? Então, outras abordagens sobre os laços familiares e de parentescos para escravizados e para o sistema escravista, né? São esses exemplos dessas mudanças na escravidão, ou na historiografia da escravidão no Brasil. Então, nós temos vários trabalhos, como eu disse, não vou poder aqui mencionar, mas eu gostaria de tratar mais agora é o seguinte, do risco que nós temos, né, já que na historiografia brasileira, as resistências, né, as ações opressivas ou violentas, né, das políticos ou das estruturas coloniais, imperiais, republicanas, parecem partir de um conceito guarda-chuva, que aí pode ser meta-histórico, né? Ou seja, resistência vale para o período colonial, vale para o período imperial e vale para o período republicano. Nós temos trabalhos sobre a resistência, digamos, né, nesse período pós-emancipação, da resistência negra, no período pós-emancipação, portanto, da Primeira República. É interessante ver isso, como esse conceito, então, de resistência acabou sendo empregado em diferentes contextos, né, como, repito, Brasil colonial, Brasil imperial e Brasil republicano, o termo resistência aparece. Mas aqui o risco é esse, é de que o conceito guarda-chuva, né, acabe se tornando também meta-histórico. Agora eu vou rapidamente falar, então, da resistência para a resiliência, né, e por isso, então, agora usar alguns títulos da literatura
africana. Então, pode passar, por favor, mais 2 imagens, mas são imagens que vocês conhecem do Pierre Verger. Obrigado, Saturno. Esse é um livro, gente, que é um livro de 56, mas que tem um elemento que me interessa muito aqui para discutir com vocês, que é o seguinte. Então, nesse livro, nós temos um movimento de resistência, isso nos confins da África Equatorial Francesa, e um pequeno grupo de pessoas cujas motivações individuais, conscientes e inconscientes, vão se coadunar. Então, nesse romance, vários interesses ecológicos, políticos, sociais, individuais, formam uma resistência coletiva que, para as autoridades coloniais, passa a ter uma conotação anticolonial. Tá? Então, esse livro, a meu ver, é interessante para ver como diferentes indivíduos com diferentes motivações se juntam a uma causa e esses interesses individuais motivam e levam para, digamos, um efeito inusitado, que é um movimento visto para as autoridades coloniais como um movimento anticolonial. Então, aqui nós temos forças inconscientes ou irracionais de uma resistência que tem sido, muitas vezes, negligenciada pelos historiadores. E aqui eu acho que é um ponto importante. Na historiografia, é claro, a gente deu muita ênfase às chamadas ações racionais, né? Inclusive a teoria da rational choice, mas nós, humanos, né, não somos racionais o tempo inteiro. E muitas vezes as resistências foram sempre vistas na perspectiva da racionalidade, de uma ação racional. E, ao meu ver, forças inconscientes ou irracionais que fazem parte do indivíduo, do ser humano, não foram levadas em conta quando se trata da resistência. Então, admite-se o fato dos historiadores não terem acesso ao inconsciente de quem resistiu, né, de quem fez resistência, porém, o inconsciente pode predispor um indivíduo à resistência. Assim Isso como que eu queria dialogar com você também. Por exemplo, e isso é muito importante, porque a historiografia das resistências ela passa por uma intencionalidade de que quem resiste, resiste já para algo muito claro e definido. É como se todas as pessoas, dos trabalhadores forçados aos empregados domésticos, todos já soubessem a prioristicamente que aquela situação é uma situação de violência, ou seja, se nem a gente sabe com todo o acesso à informação que a gente realmente está passando efetivamente no dia de hoje, ainda mais no contexto, né, da exploração colonial, dessas relações tão complexas que se estabelecem, né, nesse cotidiano da vida colonial, é como se as pessoas já nascessem insurgentes, né, e já soubessem disso. Então, isso que você fala é crucial, viu, Silvio? Porque eu encontrei isso demais no caso sudanês, no caso da revolta mahdiista, da revolta contra a dominação. Contra a dominação, não gosto desse conceito, porque é muito amplo e não diz nada. Mas contra o controle anglo-egípcio, por exemplo, né? Você vê reações. Por exemplo, uma das reações mais incríveis que foram notificadas assim, durante o Estado Mahdista, ou seja, durante o movimento anti-britânico, que foi construído por uma liderança muçulmana, o Mahdi, se fez acordo com várias populações do sul do Sudão, populações não muçulmanas, os Nuer, os Dinkas, os Shiluks, os Azande, né? Uhum. E aí ir para a mesquita que ele vai mandar construir era um ponto de acordar uma série de coisas e de se negociar diversas situações. E aí começou a se perceber que todo mundo rezava para Meca e uma outra pessoa rezava para uma outra direção. Aí um dia essa pessoa foi presa. Eu estou acompanhando isso na documentação, é incrível. Essa pessoa é pega. E eles olham que a pessoa tinha uma bússola debaixo da túnica virada para Londres. Então, essa pessoa rezava para Londres, enquanto que todo mundo rezava para Meca. E essa pessoa era um importante líder caravaneiro, isso é importantíssimo a gente falar da importância das caravanas, dos transportes de produtos, nesse contexto, né? Tem até a tese da Elaine Ribeiro sobre os carregadores, então isso chama a atenção, né? Então, quando você reza para Londres, essa pessoa não está fazendo a leitura que a gente no século XXI faz, que é um poder branco e é um poder não branco. Essa pessoa está se referindo a acordos e possibilidades com
lideranças que podem ser vistas como alternativa a outra, né? Dentro daquele processo histórico que é vivido, né? E essa pessoa, obviamente, é presa, executada exemplarmente e tal, né? Mas ele está propondo essa edição na hora da oração de sexta-feira. Quando está todo mundo virando para o lado, ele está virando para o outro, né? Então, isso é muito interessante. Assim, há uma intencionalidade, sim. O cara pega uma bússola, acha Londres e reza, tudo bem. Mas há uma série de ações que não passam por uma racionalidade política discursiva da ciência política prévia, que passa pela vida, pela experiência de vida dos indivíduos. E você trazer esse aspecto do inconsciente é sensacional, Silvia. Obrigada, é isso mesmo. Eu que Bem nessa agradeço. perspectiva. Eu que agradeço o comentário com esse exemplo, Patrícia, porque eu vou trazer agora exemplos da literatura. Então, vejam vocês, o quanto eu penso aqui da importância dessas motivações inconscientes, né, dessa paixão. Quer dizer, é uma historiografia, ao meu ver, que deve se abrir para os afetos, que deve se abrir mais para a sensibilidade, né, desses indivíduos que estão a viver em condições que nós temos, é claro, que levar em conta muitos aspectos. Então, vejam vocês, eu vou aqui entrando direto em função do tempo, eu vou destacar 2 grupos artificiais. O que são grupos artificiais? Grupos em que a estrutura organizacional tem por base a figura do líder, como um pai substituto. Isso é literal de um ensaio de Sigmund Freud, de 1924. Então, vejam vocês, repito, Freud chama atenção para 2 grupos organizacionais, que ele chama grupos artificiais, né? Que é a igreja e o exército. Nesses 2 grupos, que têm uma estrutura hierárquica e que o líder, né, permite essa transferência, essa ideia do pai substituto. Freud se perguntou como é que esses grupos funcionavam, né? Tanto a igreja, a instituição, a igreja e o exército. E eu vou agora usar essas 2 com base na literatura para ver na África como isso se passava. Então, vejam vocês, pode passar uma imagem, por favor? Nesses grupos artificiais, como líderes, né, os integrantes têm a ilusão de que o pai substituto protege todos os seus membros. Tá? Então, para Freud, né, decorre de uma dinâmica desses grupos artificiais com uma economia libidinal que une os seus, ao passo que a agressividade desses membros, né, do in-group é canalizada, geralmente, em direção daqueles do out-group. Gente, a situação atual é muito fácil de dar exemplos de como um grupo artificial se constrói com um líder como pai substituto. Esse grupo se acha, então, e começa uma economia libidinal em que todos se amam, né? Gente do bem, e os outros, né, os membros do out-group, começam, então, a canalizar a energia, a violência, contra eles. Tá? Essa dinâmica da violência, o próprio Freud, numa carta que ele responde para o Albert Einstein, né, sobre a violência, porque Albert Einstein era um pacifista e escreve para Freud saber, poxa, como é que vamos... será que vai haver paz no mundo? E o Freud responde, mostrando, né, como nós temos que fazer essa gestão dessa economia libidinal e dessa produção de violência que nós, né, quer dizer, como vamos canalizar essa violência, né, de forma a não ser destrutora, né? Então, é muito atual do que Freud dizia em relação a esses 2 grupos agora que eu vou retomar aqui. Então, mas é importante esclarecer talvez isso para, né, que possam seguir o meu pensamento nesse sentido. Aqui, então, eu vou citar o próprio Freud, numa hipótese dele, que é sobre o laço grupal que poderia tomar o lugar do religioso. Né? Vocês estão vendo aqui imagens de uma missão. Né? Então, aqui as meninas, vocês podem ver o missionário, isso é na antiga colônia alemã, na África, isso na atual Namíbia, e vocês têm aqui, se vocês conseguirem ver, tem um missionário, uma missionária, uma professora, enfim. Mas vejam vocês, olha o que Freud diz em relação a esse grupo artificial que poderia tomar o lugar, no caso do religioso. Ele diz assim:
Haverá, então, a mesma intolerância para com os profanos que ocorreu na época das guerras da religião. Isso Freud diz em 1921. Tá? O nazismo foi um exemplo desse grupo artificial, com um líder cujos laços emocionais uniram os integrantes entre si e o Führer. Então, esse amor para com os seus também se traduz num ódio contra os judeus. Acho que o exemplo do nazismo é bem claro nisso. Ou seja, os nazistas se amam e odeiam todos, no caso aqui, os judeus. Então, cabe lembrar que o ódio, isso é Freud que diz, cito, pode funcionar exatamente da mesma maneira unificadora e evocar o mesmo tipo de laços emocionais que a ligação positiva. Tá? Então, para Freud, a coesão de um grupo não é só pelo amor, essa economia libidinal que os une, mas também o ódio pode unir um grupo. Gente, o que eu estou a falar tem muito a ver com a nossa atualidade, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. E hoje é um dia muito importante. Vamos ver se vai ganhar o amor ou o ódio, nesse sentido aqui. Desculpa a redução um pouco, mas talvez um pouco exagerada, mas nós temos que levar em conta exatamente que tanto essa economia libidinal pode ter uma ligação positiva como negativa. Isso já dizia Freud nos anos 20. Então, 100 anos depois dos apontamentos freudianos sobre a psicologia de grupo, notadamente a igreja e o exército, sugiro pensar a adesão voluntária de africanos às missões religiosas e às tropas coloniais. Ou seja, é claro que houve recrutamento forçado, mas houve também uma identificação inconsciente de muitos africanos e africanas às escolas missionárias, ou as atividades nas missões, como também entre os jovens, houve uma identificação e uma adesão voluntária também de africanos nas tropas coloniais. Pode passar uma próxima imagem. Eu queria sobre isso sugerir, porque é uma obra que está em português, do Chinua Achebe, Educação de um Menino sob o Protetorado Britânico, tem o primeiro texto que ele conta da infância dele, e que ele fala desses espaços afetivos, desses encontros entre pessoas, que ele diz que é uma forma de atravessar fronteiras, o afeto atravessa algumas fronteiras. A experiência, assim, o que eu quero, isso, ouvindo você falar e lembrando agora do Chinua Achebe, que é uma recomendação que eu faço, é um livro da Companhia das Letras, é um livro, alguma seleção de contos, eu não sei quem fez essa seleção de contos, mas esse primeiro conto é biográfico, e eu gosto muito quando ele fala dessas pessoas que cruzam as fronteiras. E eu lembro de um personagem que, na história de Moçambique, porque eu comecei a estudar um determinado grupo missionário, que a história dele é muito forte no Sudão, depois eles vão para o norte de Moçambique, porque eram considerados assim, especialistas em educar muçulmanos para o trabalho. E aí tem toda uma história difícil lá, de resistência, aí de resistência mesmo, da população a determinadas formas de recrutamento do trabalho forçado e o papel daquela escola, uma confusão bem grande. Só que aí chega um momento que começam a se fazer reflexões sobre esse clero muito ligado ao colonialismo, de um clero novo, que chega nos anos 60, que vem do movimento para um mundo melhor, um clero muito jovem, que tem dificuldade de se enquadrar com o velho clero colonial. E aí um desses jovens padres que eu entrevistei já é falecido, depois ele largou a batina e se tornou historiador, que é o José Capella, um desses jovens sacerdotes, ele chega em Maputo e ele vem com essa ideia de, não, esse clero colonial que era quadro burocrático do sistema, não quero ser igual a esses padres. Aí ele conhece lá a comunidade, que ele vai fazer o trabalho religioso entre os Xangana, que é a população majoritária naquela região que hoje é Maputo, Ele está fazendo o trabalho missionário dele, e aí ele vê um padre francês que xingava a população na missa, falava, seus macacos, vocês não se comportam, não sei o quê. E ele ficou horrorizadíssimo. E aí ele chegou para o povo e falou, vocês aceitam esse padre xingar vocês dessa forma? Aí eles falaram assim, só ele pode, ninguém mais.
E aí ele perguntou por quê? Porque nas expedições punitivas dos soldados portugueses, nas expedições que incendiavam nossas palhotas e nossas casas, esse padre que xingava a gente de macaco arriscava a própria vida para nos salvar e chorava nossos mortos junto conosco. Então, ele pode nos xingar. Então, assim, gente, não é que essas pessoas aceitassem isso, mas existe outras, como é que eu posso dizer? O ser humano é ser humano é uma experiência muito complexa. E há essas zonas de encontro e que transpassam essas, que nenhum conceito que a gente use historiográfico, nem a discussão que a gente faça de memória vai dar conta integralmente, né? Eu tenho aqui a Priscila, uma orientanda, que ela fala algo muito interessante em relação ao ensino de Iorubá, né? Que a gente faz são aproximações. Então, sempre os nossos trabalhos, né, Silvia? Não sei se você concorda, são aproximações, porque a realidade é muito dinâmica, né? E acho que a gente ter essa humildade de reconhecer que a gente está fazendo aproximações historiográficas e que discutir conceitos é muito importante para isso, para não se perder a riqueza da dinâmica da própria vida. Exato. A vida resolve a vida, né? A própria vida se resolve, ela não precisa da historiadora, do historiador para resolver e nem para construir compreensão, mas a gente pode contribuir, sim. A história tem um papel muito importante, né? Mas a vida ela é muito surpreendente. Não sei, Silvio, o que você acha? É nessa tentativa de aproximação que eu estou aqui tentando repensar a resistência também como algo que vem a partir de motivações inconscientes. Né? E aqui eu vou dar, então, 2 exemplos. Esse que você deu né, se encaixa muito bem, e vejam vocês, é um livro do Ngugi wa Thiong'o, se chama o livro Um Grão de Trigo, é um livro de 1967, em que um herói da resistência Mau Mau, né, o Thiong'o é um escritor do Quênia, então é um herói da resistência Mau Mau. Vejam vocês, o jovem Kiika, ele foi enviado para uma escola pertencente à igreja escocesa. Então, lembro daquilo que eu estava falando. Eu vou dar exemplos de indivíduos que vão aderir à missão, à igreja, e aderir ao exército. As 2 instituições artificiais que o Freud falava, né? Como nós temos que pensar a economia libidinal para ver como que essas pessoas se identificam com esses grupos e com essa ideia do pai substituto, que tem tanto na igreja como no exército. Então, vejam vocês, o jovem Kiika, ele vai para a igreja escocesa pelo conselho do reverendo Kikondu, portanto, um reverendo africano. Assim que aprendeu a ler, o Kiika comprou uma Bíblia. E, certa vez, Kiika respondeu ao seu professor, ele está na escola, ele responde. E o professor se sente ofendido pelo aluno e vai puni-lo. E o professor, então, resolve puni-lo na frente de todos, ou seja, humilhá-lo. E o Kiika, então, acaba fugindo da escola. E, anos mais tarde, ele foi trabalhar em Nairobi, onde frequentou reuniões políticas e descobriu, então, o partido, né, o Kenya African Union, ou seja, a União Queniana Africana, do Jomo Kenyatta. Então, vejam vocês, o partido, né, também tem essa figura do pai substituto, do líder. Né? Então, ele vai ser preso, o Jomo Kenyatta, né, que depois vai ser presidente do Quênia, e o estado de emergência é declarado nos anos 50. E aí começa a revolta dos Mau Mau, e o Kiika, então, ele foge para a floresta e acaba se tornando, então, um dos líderes, né? O guerrilheiro e o mártir da resistência após a sua morte. Então, do grupo escolar para o grupo de correligionários, o pai substituto passou do professor para o presidente da União Africana do Quênia. Então, além do ciclo familiar e do seu grupo étnico, o Kiika mantinha laços afetivos com os correligionários. E acontece que nem todo Kikuyu seguiu os passos de Kiika. Então, nós temos o caso do Karanya, no mesmo livro, que entra para a guarda britânica durante o estado de emergência. Então, nós vamos ter gente que tem motivação para ir para o lado da guerrilha e outros para pegarem armas, mas para o lado, no caso, britânico. Tá? Então, o Kiika ele teve um desafeto em decorrência da irmã do Kiika. Então, é interessante como esses desafetos
né? Aqui que eu digo aquilo que a Patrícia estava a dizer sobre aproximação. Acho que nós temos que nos aproximar dos afetos e desafetos, porque os indivíduos também muitas vezes se orientam na vida e as suas ações têm muito a ver com afetos e desafetos. Então, anos depois, um outro kikuyu, no caso o Mugo, é escolhido para fazer o discurso comemorativo no dia da independência, porque ele é o herói da resistência. Mas ele guarda um segredo, ou seja, ele foi um traidor durante a luta Mau-Mau. Então, essas trajetórias mostram que os caminhos da resistência e da colaboração podem ter suas intersecções, né? Ou seja, um indivíduo, na sua trajetória de vida, ele pode ter, né, ido da colaboração para a resistência, da resistência para a colaboração. Então, acho que a gente tem que pensar muito nessas contradições do ser humano. Então, no romance do Tiongo, né, o jovem Muoya, que é um outro personagem, passou para o lado dos ingleses depois de um trauma. Eu vou contar esse trauma que ajuda muito a gente a entender as motivações inconscientes para aderir uma causa ou outra. Então, vejam vocês, o jovem Muoya passou para o lado dos ingleses depois do que aconteceu quando ele já estava farto de ver a mãe apanhar do pai. Tá? Então, o jovem, quando chega um momento em que ele busca proteger a mãe contra o pai agressor. E então ele luta com o pai e, para o seu espanto, né, ele diz no livro, né, a mulher pegara num pau e lutara ao lado do marido e berrava ao filho: ele é teu pai e meu marido. Então, o menino já não entende mais nada. Ele estava a defender a mãe e a mãe, por sua vez, bate nele porque ele está a bater no pai, que é o marido dela. Então, ele vai ser expulso da aldeia, ele fica, né, afinal, a aldeia vai reprovar o fato dele ter ousado pôr a mão no pai, né? Então, ele é expulso da aldeia, então ele é humilhado, expulso da aldeia, recebe uma punição coletiva, né? E acaba indo para o lado dos ingleses, ou seja, os ingleses vão mobilizá-lo para combater na guerra, ou na guerrilha, contra os Mau-Mau. Então, ele nunca esqueceu aquela experiência, né? Ele mesmo diz, né, eu cito o Tiongo, né, o livro, ele é o personagem do livro, né, e que ele fica contente porque os ingleses lhe dão acolhida e uma arma, né? Então, nesse romance do Tiongo, né, outras personagens vão trair seus irmãos de luta ou vão aderir às tropas coloniais por motivos inconscientes. Essa urdidura da trama dramática de personagens como Kiika, Karanya, Dicone, Mugo, Muoya, é feita com fios de amor, né? Mas também de ciúmes, de frustrações, de desejos reprimidos e de resistências do eu, né, diante do mundo. Então, gente, o que eu estou aqui a sugerir como forma, né, de aproximação, usando o termo que a Patrícia, né, lembrou, é tentar entender uma realidade pretérita, como esses indivíduos agem em função de amor, ciúmes, frustrações, desejos reprimidos e, como eu disse, resistências do eu diante do mundo. Tá? Então, após a luta com o pai e a perfídia da mãe e a sanção coletiva, cuja punição foi a expulsão da aldeia, o jovem Muoya deu prova de sua resiliência. E aqui eu trago mais esse conceito, né? Ou seja, não mais pensar a resistência, mas a resiliência das pessoas. Tá? Então, as tropas coloniais vão acolher o jovem, né, esses jovens desgarrados. Ele é um caso, é um exemplo da literatura, mas nós vamos encontrar na documentação muitos desses jovens desgarrados, né, desses jovens expulsos de aldeias, e que vão encontrar, seja nas tropas coloniais francesas, britânicas, portuguesas, né, uma nova forma de inventar a si mesmos. Um outro romance é do Muandi, que é também um escritor queniano, se chama o livro Carcaça para Cachorros, ou Carcaça para Cães, né? E que tem uma personagem interessante, que são, na verdade, um adolescente que também recebe acolhida de um fazendeiro britânico, né? E depois, então, que é o senhor Jackson. Mas eu vou rapidamente passar essa parte, porque
em função também do tempo. Mas, enfim, em ambos os romances, né, nós temos esses escritores quenianos que mostram esse contexto histórico que remete aos meados do século XX, onde tem uma repressão colonial, né, mas tem a resistência a Mau, e esses personagens que vão reagir, como eu disse, à opressão do pai biológico e do pai substituto. Né? E um encontra acolhida nas tropas coloniais, o outro vai se juntar aos guerrilheiros do movimento Mau. Então, essas trajetórias do Muoia ou do Maguro mostram que as fronteiras da resistência e da colaboração são porosas, né? E que há um trânsito de uma para a outra e que pode ser feito nos dois sentidos. E aqui um rápido exemplo, vocês estão vendo as imagens do Abdul Njai, que é de origem senegalesa, mas que vai ser uma figura importante como um aliado dos portugueses na Guiné. A chamada Guerra de Pacificação na Guiné, né, tem essa figura aí que vocês estão vendo, né, como ele é um cabo aliado, digamos, né, do Teixeira, na Guiné-Bissau. Tá? Então, só para vocês terem ver, o próprio René Pélissier, né, chamou a atenção para essa participação do Abdul Njai, né, e seus homens na campanha de pacificação da Guiné. Né? E temos também um outro estudo que trata do Abdul Njai como chefe de um grupo de mercenários, né, na maioria criminosos senegaleses e desertores do exército colonial francês, mas que são recrutados pelas tropas portuguesas, tá bem? Ou vão prestar serviço para os portugueses. Nós temos vários exemplos disso, nós podemos passar mais um, por favor. O próximo slide, vocês vão ver, que é o Mamadou Racine Sy, né, uma outra figura muito importante. Tem um livro do historiador senegalês, o Abdou Sow, né, que escreve uma biografia sobre o Mamadou Racine Sy, que também é um capitão senegalês, enfim, uma figura muito importante, esse aliado para toda a conquista da África Ocidental, chamado Sudão francês. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia, né, de como esse capitão indígena, assim, na documentação, né, ele vai, então, de certa forma, o quanto os franceses estimam, protegem, inclusive, né, esse capitão, mas depois há também uma certa contradição, porque acham que ele, de certa forma, não representa muito bem os interesses. Há o próprio Gallieni, que chega a desconfiar dele. Né? Então, é interessante ver, a partir da biografia dele, como ele consegue, né, seu lugar, digamos assim. Mas aí, vejam vocês, a própria documentação, as cartas dele, a gente vê essa ideia do pai substituto, né, da teoria freudiana em relação à importância da identificação dos laços emocionais com o grupo artificial, que era, no caso, as tropas coloniais. Tá bem? Então, essa suposta fidelidade com os franceses, né, faz lembrar também outros personagens, como no caso do Ferdinand Oyono, mas eu não vou aqui, em função do tempo, tratar disso. Então, agora, o último ponto é sobre essas histórias entrelaçadas. Eu acho muito mais interessante a gente se aproximar de uma história entrelaçada do que essa visão bifurcada que se tinha da história geral da África em relação às resistências. Tá? Então, pode passar, por favor, o próximo slide. Eu vou aqui já indo para a conclusão. Nessa história geral da África, como vocês sabem, se trabalhou muito com as resistências, né? Mas o que eu acho interessante é que o próprio historiador de Gana, né, que eu já comentei, que é, inclusive, né, o Albert Dubois, que é o editor da História Geral da África, volume 7º, que trata muito da resistência, ele mesmo se referiu, né, aos sucessivos golpes militares no Congo, em 1965, na África Central, também em 1965, em Gana, em 66, na Nigéria, em 66, também no Mali, em 68, Uganda, em 71. Enfim, nós temos uma série de golpes militares nos anos 60 e 70. Então, quer dizer, como pensar resistência africana no pós-colonial? Né? Então, a ironia da história é que a maioria desses golpes militares teve como líderes antigos soldados das tropas coloniais.
Tá? Então, é aquilo que eu digo, histórias entrelaçadas, ou seja, muitas vezes as pessoas estão na colaboração, passam para a resistência, voltam. Quer dizer, então, é interessante ver essas biografias. Nós temos a literatura africana nos ensina muito essas contradições do ser humano. Todos esses exemplos que eu dei, teria muitos mais aqui, a Patrícia também trouxe alguns exemplos, mas vejam vocês, na literatura, a gente tem muito dessas contradições, dessas ações, e ao longo do tempo, na trajetória de um indivíduo, a gente vai encontrar muito. E o que eu penso é isso, eu vou aqui rapidamente fazer um exemplo, pode passar a próxima imagem, está dessas, pensar resistência. Aqui vocês têm 3 figuras, está? Então, aqui um encontro do Mobutu com Idi Amin Dada, ambos foram soldados das tropas, né? O Idi Amin Dada entrou nas Forças Armadas no tempo que Uganda ainda era protetorado britânico. O Mobutu era militar no tempo do Congo belga e o Bokassa, que era também, inclusive o Bokassa lutou na Indochina, do lado dos franceses. É veterano de guerra do lado das tropas francesas, tá? E aqui vocês estão a ver ele, porque ele se tornou imperador. O delírio, né? O delírio desse tipo é algo espantoso. Então, vejam vocês, a ironia da história é que esses golpes militares teve como líderes antigos soldados das tropas coloniais, repito, Mobutu, o Bokassa, mas temos também o Kotoka, o Zeugu, na Nigéria, temos no Mali Moussa Traoré e, no caso de Uganda, o Idi Amin Dada. Então, eles iniciam suas carreiras, né, nas tropas belgas, francesas, britânicas, enfim, e esses líderes, né, para muitos africanos, é o pai substituto. Quando eles chegam ao poder, se tornam esses líderes e déspotas e tiranos, né, é o pai severo, é o pai substituto. E tem aqueles que amam, né, porque pensam que ele ama todos, ele protege o povo naquela perspectiva. Então, alguns desses ditadores foram ainda chefes do Partido Único, né, gente, nesses países. Então, o próprio Boen reconheceu que o exército era um legado colonial. Tá? E o historiador ganaense vai ainda, né, com outros historiadores também dessa primeira geração, privilegiar o estudo das resistências. Mas eu acho que a gente deve levar em conta o quanto as formas de acomodação ou outras formas, né, outras alternativas que aquela da resistência, e onde, a meu ver, a gente vai encontrar muito mais essas questões de afeto e desafeto, levando as pessoas a certas ações ou a certas identificações, adesões, né? Porque, como eu disse, nós não somos o tempo inteiro racionais. Tá? Então, eu penso assim que nós podemos... Pode passar, por favor, mais uma imagem. Aqui é um outro romance, né, do Amadou Kourouma, que eu gosto muito, né, esperando o voto das feras selvagens, dos animais selvagens, que é uma paródia desses ditadores africanos. Está? O Amadou Kourouma né, teve que deixar o seu país em função, é claro, dos conflitos. Ele já escreve em 68 um livro muito interessante, O Sol das Independências, mas nesse, com muita ironia, um humor cáustico, trata exatamente desses ditadores. Aqui vocês têm a foto ao lado, que é o presidente também que por um golpe militar chegou ao poder, né, que é do Togo, no caso, né, que nós temos, então, uma paródia, como eu já disse. Então, vocês têm, nesse livro, né, mais uma vez, nós temos, enfim, em tantos outros livros, nessas paródias desses ditadores que chegam como pai do povo no poder e que ficam por décadas no poder. Pode passar mais uma imagem, por favor? Estão aqui chegando ao fim, né? O Gaddafi é uma outra figura também importante quando a gente fala no contexto da África. Então, vejo vocês, se a gente for ver, né, como tanto Mobutu, Idi Amin Dada, Gaddafi, né, que motivações eles tiveram para, primeiro, aderir às tropas coloniais e depois eles mesmos fazerem a independência, mas, né, ou participarem do processo de independência, mas muitas vezes vão dar golpe em governos legítimos, né? É o caso do Mobutu, né?
e depois como eles vão se manter no poder, traindo, evidentemente, muitas vezes os ideais revolucionários, né? E a população, vamos ter aquela, tanto no Congo como em Uganda, como na Líbia e tantos outros países africanos, aqueles que vão adorar esses chamados, então, né, pais do povo, muitas vezes líder do Partido Único, né? Mas vamos ter quem vai também ser seus opositores, que vão também detestá-los e que vão também resistir. Agora, a gente quase não encontra na historiografia, nessa nova historiografia, o termo resistência africana contra o mobutismo, por exemplo, né? Então, quer dizer, como vamos trabalhar com que conceito quando essas populações se sentem traídas pelos líderes, né? E que muitos deles ficam por muito tempo no poder. Então, para finalizar, né, eu acho que essa seria, digamos, mais o final. Poderia-se passar, por favor, mais uma imagem que eu gosto muito, que é uma imagem, vocês talvez já podem identificar, à direita do ecrã, né, o Ousmane Sembène, no centro, o nosso querido Glauber Rocha, né, e Paulin Soumanou Vieira, três cineastas, né, desse chamado cinema terceiro mundo, digamos, né, isso numa época em que se pensava África e América Latina, né, juntos. Isso depois era o pós-Bandung, né, isso já é anos 60 e 70, quando então se pensa... E por que eu estou a dizer isso, gente? Porque eu gostaria de finalizar com essa questão. Ou seja, quando eu falo em histórias entrelaçadas, ao invés de história bifurcada, quando eu sugiro resiliência e, né, não só resistência, mas também pensar, como eu disse, né, uma teoria mais dos afetos e desafetos, essas histórias entrelaçadas, né, eu penso também nas relações entre os países africanos e países americanos, ou sul-americanos. E não pense, então, que essa relação sul e sul é do decolonial. Né? Acho que assim, a nova geração muitas vezes acha que o decolonial inventou a roda. Né? Gente, o próprio Teotônio dos Santos, no seu livro A Teoria da Dependência, né? Balanço e Perspectivas, né? Ele já dizia que o Samir Amin, né? Aquele economista egípcio que eu já mencionei, nos anos 70 em Dakar, convocou uma reunião com o intuito de fazer um encontro entre, de um lado, o pensamento social latino-americano e, do outro, o pensamento africano. Então, há um diálogo, gente, entre pensadores, economistas, sociólogos, cientistas políticos latino-americanos, muitos deles no exílio, como é o caso do Teotônio dos Santos, mas é também o caso Fernando Henrique Cardoso, a Vânia Mamira. Então, nós temos vários pensadores brasileiros, né, em função da ditadura, que estão no Chile, no México, enfim, e há essa ideia. Então, eu vejo vocês, a teoria da dependência já tinha chamado a atenção de intelectuais africanos nos anos 60. E na estética, no mundo das artes, também essa imagem mostra um pouco disso. Tá? Então, o que eu quero aqui trabalhar com vocês é isso, é o quanto que essa teoria da dependência pode nos dar pistas para analisar o comportamento, não só das elites latino-americanas, mas o comportamento das elites africanas. Ou seja, a teoria da dependência mostra como esse chamado capitalismo associado se articula com o que na época eram, digamos assim, as economias centrais e as economias periféricas. O papel das elites é muito importante nisso. Ou seja, a teoria da dependência mostrou que muitas elites não tinham mais nada de revolucionário e que estavam de conchavo e articulando-se num capitalismo associado periférico. Gente, a gente pode, claro, temos que atualizar muitas vezes algumas categorias de análise, refinar e tudo, mas eu acho que tem muito a dar dica em relação às elites africanas nessa situação contemporânea. Podemos passar mais uma imagem de uma nova dependência, né? Ou de um neocolonialismo, digamos assim. Né? Então, quer dizer, temos que pensar, eu acho que a teoria da dependência permite, né, claro, atualizada, né, uma abordagem sobre o papel das elites africanas, né, e essas histórias entrelaçadas e de dependências, né, num quadro não mais do imperialismo ocidental, mas sim no mundo de relações de força multilateral, inclusive com novos atores, como é a China. Tá?
E, nesse sentido, gente, convido vocês a ler mais, talvez, o Achille Mbembe, né? E outros, pode passar a imagem, por favor, o Achille Mbembe e outros pensadores africanos, né? Estou aqui já nas considerações finais, porque ele pensa a África contemporânea numa perspectiva global, e eu estou aqui também pleiteando uma história global, né? Ou seja, como ele mesmo diz, né? É claro que isso também, como eu disse, tem a teoria da dependência, mas tem também a teoria do sistema mundo, né? Do Emanuel Wallerstein, né? Eu pronuncio em alemão, mas muitos dizem Wallerstein, e que a ideia promissora que o Mbembe traz é de uma África-mundo, né? Uma ideia que ele desenvolve inspirada no Tratado de Todo Mundo, né? O Traité de Tout Monde, do poeta da Martinica e do mundo, né? O Edouard Glissant. Então, nessa nova perspectiva, a agência africana é considerada não apenas na sua capacidade de resistência, de resiliência, mas também em suas capacidades, né, para construir um mundo novo, né, e que também aquilo que o Achille Mbembe chamou no seu último livro, pode passar, por favor, saiu agora esse ano, né, chamado Brutalismo, né, é um livro no qual o filósofo camaronês, então, continua a pensar o mundo contemporâneo, mas a partir de uma rica perspectiva africana, né? E levando em conta muito, né, daquilo que eu falei para vocês, não só o lado racional de todo ser humano, mas também irracional, e capacidade também construtiva, mas também a sua capacidade destrutiva, né? Então, o brutalismo se caracteriza pela ausência de uma perspectiva e de uma possibilidade coletiva de se projetar um mundo comum. Eu acho que esse é o nosso grande dilema hoje, não só na África, mas também na América do Sul. Por isso, essas histórias entrelaçadas, nós temos, acho que, muito a ganhar com essa troca e de experiências e conhecendo as experiências também africanas. Assim que, veja, nesse livro recentemente publicado, que nós temos, então, essa dificuldade de se pensar um mundo comum, um projeto futuro, né? Mas o livro não tem nada de afropessimismo, okay? Ao contrário, o Mbembe está indicando, mais uma vez, né, que a África guarda uma oportunidade não somente para si, né, para os seus, mas para todos nós, né? Ou seja, o Achille Mbembe mostra, mas claro, a questão é saber, né, quais são os efeitos, né, desse último ensaio do Mbembe para a nova história da África, né? Nós não somos filósofos, né, e sim historiadores, então, quer dizer, como vamos poder, talvez, nos valer dessa sua perspectiva filosófica, mas para uma escrita da história da África. E para a África contemporânea, podemos então perguntar se os últimos acontecimentos, né, como no caso do Sudão, na Argélia e no Mali, né, onde, respectivamente, o Omar al-Bashir, mas também o Abdelaziz Bouteflika e o próprio Ibrahim Boubacar Keïta, né, foram afastados do poder, isso, né, no passado recente, e através de protestos e manifestações populares. Agora, eu pergunto a vocês, essas manifestações, tanto no Sudão, como na Argélia ou no Mali, essas manifestações, a gente pode enquadrá-las na resistência africana para líderes, né, ou contra governos como o do Omar al-Bashir, Abdelaziz Bouteflika, ou o próprio Ibrahim Boubacar Keïta, quer dizer, como vamos tratar essas manifestações e protestos, sendo que juntas militares, depois dos protestos, as juntas militares nesses 3 países, né, tentam conduzir a transição, né, ou seja, no vácuo de poder, os militares, tanto na Argélia como no Sudão como no Mali, tentam conduzir, né, uma transição para um novo governo. E esses movimentos populares, então, eles podem ser considerados como simplesmente movimentos de resistência, né? Ou seja, aqui termino pensando nisso, ou seja, no risco, né? Ou seja, no abuso do emprego, do termo resistência, né? O quanto isso pode fazer perder, em termos heurísticos, né, aquilo que a história tem de particular, né? Ou seja, a particularidade na história. Então, tornar a resistência um conceito meta-histórico, né, pode ser, talvez, né, o risco de tentar estender
muito esse conceito para vários tempos e diferentes contextos. Seria isso, desculpem o meu prolongado comentário, né?